E a partir de agora começamos o quadro Desvendando a Violência de Gênero. Chegamos já ao nosso quarto episódio aqui, todas as sextas-feiras trazemos esse quadro aqui sensacional, voltado principalmente, é claro, para a sociedade e em especial para todas nós mulheres. Doutora Lorena, seja muito bem-vinda aqui ao nosso quadro Desvendando a Violência de Gênero com mais uma temática, mais um assunto. Seja bem-vinda. Bom dia a todos que nos assistem, uma honra estar de volta ao programa da Avante, que é o cerne do nosso projeto Desvendando a Violência de Gênero. Pela experiência do nosso trabalho na Promotoria de Violência Doméstica, temos visto que a compreensão sobre a violência contra a mulher precisa ir além do óbvio, precisamos aprofundar o conhecimento sobre questões sociais e culturais que ainda levam a tanta violência contra as mulheres e assim levar mais consciência crítica e a sensibilização da sociedade sobre o contexto do machismo estrutural e suas consequências, destacando o custo humano dessa cultura que ainda legitima a violência de gênero. Promotora, é um prazer tê-la de volta no nosso programa aqui. A Lei Maria da Penha é um marco, mas sabemos que a violência contra a mulher assume muitas outras formas. Poderia nos explicar o que são outras formas de violência, para além das 5 já típicas pela lei, e por que é tão vital que a sociedade as reconheça? É uma pergunta fundamental, pois ela nos permite ampliar a compreensão sobre a violência contra as mulheres que vai além do ambiente doméstico. A Lei Maria da Penha é poderosa e aborda as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral no âmbito doméstico e familiar. No entanto, a violência de gênero é um fenômeno muito mais amplo e se manifesta em todas as esferas da vida de uma mulher, moldada pelo machismo que ainda impregna a sociedade. Quando falamos em outras formas, estamos nos referindo a violências que, embora possam conter elementos dessas formas de violência tipificadas na Lei Maria da Penha, ocorrem em contextos específicos e trazem desdobramentos distintos. Pensemos na violência política de gênero, na violência digital, na violência obstétrica, na violência institucional. São agressões que buscam silenciar, desacreditar e objetificar a mulher ou impedir a mulher de exercer sua plena cidadania. Por que é vital conhecê-las? Porque só podemos combater aquilo que nós realmente conseguimos conhecer, nomear. Se não conhecermos a violência obstétrica, por exemplo, como um desrespeito aos direitos reprodutivos da mulher, ela continuará sendo naturalizada como um procedimento médico. Então, a nossa intenção é justamente lançar luzes em comportamentos que foram normalizados, mas que, em verdade, configuram formas de violência contra as mulheres, para que essas violências deixem de ser invisíveis e, assim, possam realmente trabalharmos por uma sociedade com menos violência contra as mulheres. É um tipo de violência que, infelizmente, tem ganhado mais visibilidade e denúncias à violência obstétrica. Promotora, poderia nos explicar o que ela representa, como se manifesta, por que é tão prejudicial às mulheres, especialmente em um momento tão delicado de suas vidas? Com certeza, e esse é um tema que merece a nossa atenção máxima. A violência obstétrica é um exemplo contundente de formas de violência estrutural que se manifesta dentro de um ambiente que deveria ser de acolhimento e cuidado, que é o sistema de saúde, durante a gestação, o parto, o puerpério e até mesmo no abortamento. Ela se refere a qualquer conduta desrespeitosa, abusiva e desumanizada por parte de profissionais de saúde que desconsidera a autonomia e a dignidade da mulher. Suas manifestações são diversas. Podem ser desde a realização de procedimentos invasivos e dolorosos, sem o consentimento informado da mulher, como aquela manobra que consiste em empurrar a barriga da mulher para acelerar o parto, ou a cesariana sem uma real indicação clínica, até a negação de analgesia, humilhações verbais, gritos, ofensas ou impedimento de acompanhamento durante o parto. Esse tipo de violência é gravíssima, porque ocorre num momento de extrema vulnerabilidade física e emocional da mulher. O trauma da violência obstétrica pode gerar transtornos de estresse pós-traumático, depressão pós-parto, dificuldades no vínculo com o bebê e até um medo de futuras gestações. É um grave atentado contra a dignidade da mulher e seus direitos reprodutivos.
Com certeza, doutora. Nós vamos agora para a nossa próxima pergunta, voltado, para a violência política de gênero, atacando a democracia e a participação feminina. Nós temos acompanhado cada vez mais na mídia os ataques a mulheres na política, seja durante campanhas ou no exercício de seus mandatos. A violência política de gênero é um entrave claro à democracia. Como ela se manifesta e quais são os impactos para a nossa representatividade? A violência política de gênero é um dos maiores desafios à participação feminina em espaços de poder, sendo uma manifestação direta do machismo que tenta manter as mulheres afastadas de posições de liderança e se manifesta de múltiplas formas. Pode ser por ameaça física, por assédio moral, a desqualificação baseada em estereótipos de gênero, a difamação da vida pessoal da candidata ou eleita, a coação, o impedimento de atuação no cargo, o corte de recursos ou até a ridicularização da sua fala e propostas. Vemos constantemente reportagens sobre deputadas, vereadoras e prefeitas que são alvo de ataques misóginos massivos nas redes sociais, muitas vezes com conteúdo sexualizado ou focado em sua aparência, e não em suas pautas políticas. A Lei 14.192 de 2021 veio criminalizar essa prática, um reconhecimento legislativo da gravidade do problema. Um caso emblemático foi o da vereadora Marielle Franco, cujo assassinato, embora multifatorial, ou seja, por diversos fatores, foi largamente permeado por discursos de ódio e desqualificação de gênero e raça. Ela sofreu ataques constantes por sua atuação política e sua identidade. Ao silenciar mulheres, nossa democracia perde perspectivas essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e representativa. Desincentiva novas mulheres a entrarem na política, perpetuando a subrepresentação feminina. Isso não pode acontecer. De maneira nenhuma, promotora? Nós vamos agora para a nossa próxima pergunta com o tema crueldade da violência digital, as novas fronteiras do machismo. A pergunta é, com a onipresença da internet, das redes sociais, a violência de gênero encontrou um novo e perigoso terreno. A violência digital é uma realidade cruel para muitas mulheres. Promotora, e inclusive a senhora poderia explicar como é que a violência contra as mulheres se manifesta nesse ambiente online e quais são as suas consequências mais devastadoras? Sim. A violência digital é, sem dúvida, uma das faces mais insidiosas da violência de gênero hoje, por seu alcance global e pela capacidade de destruir vidas em questões de minutos. O ambiente virtual, que deveria ser um espaço de conexão, de socialização, se tornou, infelizmente, um terreno fértil para a violência contra as mulheres se perpetuar de novas maneiras. Manifesta-se, por exemplo, através da exposição não consensual de imagens íntimas, popularmente conhecida como a pornografia da vingança. Sobre isso, teve um caso que foi emblemático e chocou o país, e acabou impulsionando a criação de uma lei, que foi a Lei 13.718 de 2018, que foi o caso da atriz Carolina Dickmann, em 2012, que teve fotos íntimas subtraídas e divulgadas na internet. Esse evento trágico explica o linchamento virtual, o cyberbullying massivo, que destrói a vida pessoal, profissional e a saúde mental de muitas mulheres. E existem outras formas, incluindo o cyberstalking, que é aquela perseguição online, o assédio em redes sociais, as deepfakes, que são a criação de vídeos ou imagens, agora com a IA, falsas, com rostos de mulheres em contextos pornográficos, inclusive. Então, nesse contexto do machismo estrutural, isso atua ao naturalizar a ideia de que o corpo da mulher é público e ela não tem o direito à privacidade ou que ela pediu por se expor de alguma forma nas redes sociais. E a ferida para essas violências ela é profunda. As vítimas precisam saber que não estão sozinhas, que podem e devem denunciar, e existem leis em sua defesa, e que a culpa nunca é delas. Isso é verdade, doutora.
Olha, agora nós vamos para a nossa próxima pergunta, né, com esse tema, né, o incalculável custo humano e o chamado da ação coletiva. Promotora, diante de todas essas formas que discutimos aqui no quadro Desvendando a Violência de Gênero, a obstetrícia, também a política digital, qual a mensagem final que você deixa para a nossa audiência aqui de hoje? Como podemos, individual e coletivamente, ser agentes de mudança e construir um futuro livre de violência? Sim. Essa é a pergunta mais importante, né? Pois é importante falarmos do custo humano da violência de gênero. Eu estou, inclusive, escrevendo um artigo sobre isso. E não estamos falando apenas de custos financeiros, mas de destruição de sonhos, de perda da saúde mental, da quebra de confiança, da autonomia de meninas e mulheres, de famílias, enfim. Isso é devastador para toda a sociedade. A violência obstétrica, como vimos, deixa marcas profundas na experiência de maternidade e na saúde física e mental da mulher. A violência política mina a capacidade das mulheres de exercerem a sua cidadania plena e de contribuírem para a democracia. A violência digital dilacera reputações, saúde mental e a sensação de segurança. Por trás de cada noticiado, há uma mulher real, há uma história, sonhos, famílias e uma dignidade que está sendo violada. A mensagem final que deixamos é que não podemos tolerar a violência. Precisamos de empatia, de apoio às vítimas, para que possamos denunciar e assim irmos aos poucos mudando esse estado de coisas tão violento que nós ainda vivemos contra as mulheres. Muito bem, doutora, nosso muito obrigada aqui por a sua participação neste quarto episódio do quadro Desvendando a Violência de Gênero. Conteúdo, com certeza um conteúdo riquíssimo, né, que nós colocamos aqui dentro do programa Web Cidade Notícias, e nos encontramos, né, na próxima sexta-feira com mais este quadro maravilhoso. Lembrando que, para quem está assistindo, ele está disponível nas nossas redes sociais, então você pode acompanhá-lo separadamente do nosso programa. Não é isso, doutora? Nosso muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, e que as mulheres possam ocupar qualquer espaço na maternidade, na política, no ambiente digital ou em qualquer profissão, sem medo de serem silenciadas ou violentadas. Com certeza. Doutora, um bom final de semana para você e até a próxima. Até a próxima.